E aí galera, esse é o canal Cinemação e cumprindo a minha promessa feita no vídeo anterior sobre Halloween Kills, eu fui assistir a Halloween Ends no cinema. É isso aí, eu sou um dos que ainda mantiveram a expectativa pro filme, mesmo muita gente não tendo gostado de Halloween Kills e tal. Eu achei um filme muito bom, mas você pode ver a minha opinião no vídeo anterior. Halloween teve sua reatualização em 2018, com um novo filme que era uma espécie de continuação aos primeiros dois filmes lá dos anos 70 e 80, em que apresentava um universo onde apenas esses dois filmes tinham acontecido, ignorando totalmente todas as sequências loucas dos anos 90 e o H2O, aquela coisa bizonha. Esse novo Michael Myers era mais humano, menos criatura obscura e perversa e sem elementos sobrenaturais, apenas um menino preso no corpo de um adulto com o instinto de um animal selvagem. Mas será que era só isso mesmo ou será que tinha alguma coisa além? Alguma coisa mais sobrenatural? Alguns de vocês não concordaram comigo no vídeo anterior sobre o Michael não ser uma força maligna sobrenatural, mas apenas um homem com uma máscara. Mas é nesse vídeo que vamos descobrir se eu estava certo ou errado. Será que o Michael acabou sendo realmente uma espécie de super vilão, parecido com o Jason ou o Fred Krueger? Ou será que ele é um psicopata humano comum com uma aura maligna? Fica comigo até o final desse vídeo que com certeza você vai descobrir. E antes de começar eu gostaria de falar duas coisas bem rapidinhas aqui. A primeira é que você que não assistiu ao filme pode ficar tranquilo porque toda a primeira metade vai ser livre de spoilers. Então você pode ver tranquilo até a hora que eu entro na zona de spoilers e não precisa se preocupar porque eu vou avisar antes. A segunda coisa é pedir para que você que ainda não é inscrito que se inscreva no canal. Fazendo isso você ajuda a fortalecer o nosso trabalho e nunca perde nenhum vídeo que eu postar por aqui. Então, sem mais delongas, Halloween Ends de 2022 é a sequência de Halloween Kills de 2021 e marca o encerramento da trilogia iniciada lá em 2018. No primeiro da trilogia nós tivemos um filme bastante calmo e cheio de suspense, enquanto Michael espalhava o terror pelos becos escuros da vizinhança na cidade de Redonfield, deixando um rastro de sangue no melhor estilo Halloween 78, até que no fim ele fica preso em um incêndio e nós achamos que ele foi derrotado de uma vez por todas. Mas em Halloween Kills, que começa imediatamente após Halloween de 2018, descobrimos que ele simplesmente saiu do incêndio enquanto alguns bombeiros lutavam contra as chamas. Bombeiros esses que foram as primeiras vítimas do filme que tem uma das maiores contagens de corpos da série. Muita gente não gostou de Halloween Kills e eu realmente não entendo porquê. O que é que tem de tão errado com o filme? É o bom e velho Michael guiado por uma sede de matança sem nenhum objetivo claro, totalmente solto, 100% criativo e se divertindo tanto quanto o espectador. E no fim de Halloween Kills, depois de levar vários golpes de toda a turba enfurecida de Haddonfield, ele simplesmente se levanta e desce o braço em todo mundo ali. E o filme termina com uma aura meio sobrenatural em um diálogo sobre o verdadeiro mal. Em Halloween Ends passaram-se alguns anos depois de Halloween Kills e o Michael Myers simplesmente desapareceu. A única coisa que não desapareceu foi a aura de perversidade que ele deixou pairando sobre a cidade. Laurie tenta seguir em frente com a sua vida, tentou esquecer o assassino e ter uma vida comum. Escreveu até um livro sobre o Sam Hain e a relação com o verdadeiro mal. E é claro que ficou cuidando da sua neta, Allison, já que a sua mãe foi vítima do Michael no final do filme anterior. O que foi muito triste, porque ela era uma personagem incrível, mas tudo bem. Halloween Ends pode parecer que começa arrastado para um filme de terror, mas o intuito dele é ser meio que uma mistura entre os dois anteriores. Enquanto em Halloween a figura mascarada à espreita despertava o pavor da pobre cidade de Haddonfield, no segundo filme o mal se mostrava nos habitantes da cidade, que eram claramente uma massa amorfa de pessoas horríveis. Em Halloween Ends temos elementos das duas histórias, feitos de maneiras diferentes e muito interessantes. Mesmo Michael estando desaparecido nos últimos anos, os habitantes de Haddonfield continuam associando ele com algum acontecimento estranho da cidade, o que dá uma aura de coisas sobrenaturais no filme. A história de Allison e a sua atual vida também são muito legais e bem representadas, já que antes ela era só uma adolescente babaca e agora ela tá transitando entre ser uma jovem adulta e uma mulher feita. E a melhor parte é que, como ela tá sendo criada pela Laurie, tá um pouco mais casca grossa, que já era uma característica da própria mãe nos filmes anteriores. A cinematografia é muito bonita, tá mais colorido do que os filmes anteriores, onde um tinha uma paleta de cores um pouco mais azulada e o outro um pouco mais alaranjada. Nesse filme as cores da luz do dia são bem mais naturais, por exemplo, e parece que cada detalhe foi colocado lá com cuidado para fazer sentido com a história. Uma coisa que eu posso contar aqui que não é muito spoiler é que a Lindsay estava tirando o tarô para Allison e sai a carta da morte. E ela explica que a carta da morte é uma carta boa porque representa a mudança de um grande ciclo da vida. Mais tarde, quando acontece um reencontro da Laurie com um outro personagem e ela consegue ter um vislumbre de uma vida diferente, um pouco melhor, tá tocando Don't Fear the Reaper, uma música muito famosa cujo título é literalmente Não Tenha Medo do Ceifador. Como se o filme estivesse dizendo para Laurie não ter medo do ceifador, não ter medo da carta da morte, ou seja, não ter medo de mudanças. E isso eu também falo pra vocês que não querem assistir ao filme porque não gostaram do anterior, ou porque o que vocês queriam que tivesse acontecido com Halloween Kills acabou não acontecendo. Não tenham medo das mudanças da franquia, não se esqueçam
esqueçam que tem mais 7 filmes diferentes com todos os tipos de Michael Myers para todos os gostos possíveis. E se vocês estiverem querendo ver um filme mais estilo Jason ou A Hora do Pesadelo, vocês já têm esses filmes por aí, é só assistir. Mas se vocês quiserem mudança e renovação, assistam Halloween Ends com a mente aberta, abracem a história por si só. Tentem entender o que ele está nos dizendo desde a reformulação em 2018. Aceitem as mudanças e não temam o ceifador, porque queira ou não, o filme foi produzido pela Jamie Lee Curtis e pelo John Carpenter. Então esse é o Michael Myers mais fiel à ideia original do seu criador, vai por mim. Assistam Halloween Ends e tentem apreciar da forma como ele deve ser apreciado, como uma abordagem mais realista do conto de Michael Myers, o bicho-papão de Haddonfield. Com isso dito, agora é a parte que eu vou falar sobre o filme com spoilers, então se você ainda não assistiu, vai assistir e depois volta aqui para ver a parte 2 desse vídeo. Meus amigos, finalmente Halloween Ends chegou, e eu já adianto aqui que não decepcionou. Mas vamos com calma que tem muita coisa pra falar e eu não quero que o vídeo fique muito longo. Halloween Ends tem um protagonista diferente do que já estávamos acostumados. Não é mais a Laurie alcoólatra ou Michael Myers, nosso psicopata da terceira idade. Agora somos apresentados a Corey, o jovem que acabou cometendo um crime por acidente enquanto trabalhava de babá na noite de Halloween. Então, ironicamente, o babá não foi morto pelo bicho-papão, Michael Myers, mas sim acabou matando o moleque que ele devia estar cuidando. No começo eu não tinha entendido muito bem qual era desse personagem, mas logo depois da cena do ferro velho deu pra entender exatamente o seu propósito e eu consegui aproveitar mais o filme. Então se você não gostou do Corey e achou desnecessário ele aparecer o tempo todo e ter uma história de amor com a Allison, você não conseguiu aproveitar o filme porque estava renegando o protagonista da história. Vai por mim, se um personagem aparece na abertura, não morre, logo depois da abertura a gente continua acompanhando esse mesmo personagem alguns anos depois, então ele é o protagonista do filme. A vida do moleque virou de cabeça pra baixo, antes ele estava trabalhando de babá pra juntar grana pra faculdade e agora ele era mecânico no ferro velho. Então Halloween Ends é uma história sobre o Corey. Mas aí você pode argumentar que não pagou pra ver um filme do Corey, pagou pra assistir Halloween com o Michael Myers. E eu posso até concordar com isso. Realmente é legal ver o Michael distribuindo facada por aí. Mas será que a gente já não teve Michael Myers o suficiente nos 2 filmes anteriores? Principalmente no Halloween Kills? Sem falar que o Corey aqui tem um propósito bem específico, mas já a gente chega nesse ponto. No decorrer do filme, a gente descobre os desdobramentos do filme anterior. A Laurie tá criando a Allison, que trabalha como enfermeira, e tem uma boa parcela do pessoal que culpa a Laurie por trazer o bicho-papão de volta e por todo o mal que ele causou em Halloween Kills. E é aí que a gente entra na cidade, Haddonfield. Em Halloween 2018, o foco principal era a Laurie e seu constante medo de voltar a ser vítima do Michael Myers, que ela acabou acreditando que era o bicho-papão enquanto todo mundo em volta dela falava pra ela parar com isso, que ele era só um cara lá que tava preso. Em Halloween Kills, Myers está solto na vizinhança e simplesmente descobriu que agora ele pode matar quem ele quiser do jeito que ele quiser porque, como eu disse no meu vídeo anterior, ele percebeu que não precisava mais se esconder na sombra, já que tinha medido sua força e acabou percebendo que conseguia tancar a cidade inteira. E é exatamente o que ele faz no final do filme. Mas em Halloween Kills tem outra coisa que está acontecendo em paralelo à trilha de destruição do Michael. A cidade está mostrando a sua verdadeira face. A turba enfurecida, a massa amorfa de pessoas apavoradas que transformaram o medo em sede de sangue. O verdadeiro mal está mostrando a sua face naquelas pessoas que são tão más quanto Myers, ou piores, porque eu nunca vi o Michael forçar ninguém a pular pela janela de tanto medo de ser morto de uma forma pior. Pelo menos não daquele jeito grotesco que aconteceu em Halloween Kills. Então sim, a cidade, as pessoas da cidade, aquelas pessoas que estavam por aí dizendo o mal morre hoje, elas eram o mal. Seguimos a história do Corey, que é claramente o páreo da cidade, já que ele ficou conhecido como o babá psicopata, e sofre nas mãos de todo mundo, porque é cidade pequena, então todo mundo conhece ele. E descobrimos que a mãe dele é altamente controladora, uma pessoa horrível, super protetora ao extremo, que transformou o filho no covarde que ele é desde as primeiras cenas. Aqui temos outro foco interessante do filme, o fato de que as relações familiares claramente moldam o caráter dos filhos. A criação que eles recebem reflete em suas personalidades. Allison acabou sendo uma menina mais independente e decidida, parecida com a sua mãe e com a Laurie. Corey era controlado pela mãe e o pai dele não tinha boca pra nada, então ele acabou sendo um menino medroso e tímido, que não conseguia nem enfrentar uns moleques que era metade do tamanho dele, porque caramba, o cara é um brutamonte. E a coisa se estende além dos personagens centrais, porque até o playboy que tinha um conversível aparece no ferro velho, levando uma bronca do pai que não consegue acreditar que a droga do moleque não sabe trocar uma porcaria de um pneu. Eu concordo com o pai dele, mas é interessante ver como o tratamento dado a ele pelo pai reflete em sua personalidade. E até o Corey aponta isso enquanto discute com ele na cena da ponte, em que tudo muda. E é aí que chegamos no início do segundo ato do filme. O momento em que Corey, o pária da cidade, percebe que não consegue nem sair pra beber num bar local com a Allison sem ser humilhado por alguém que acredita que ele realmente é um assassino. Mesmo tudo tendo sido um acidente.
E na volta pra casa, totalmente transtornado, ele é confrontado pelo moleque do conversível e pelos seus amigos que o jogam de uma ponte. Uma das meninas que tá com eles até fala: quem é que é o psicopata agora? Porque realmente, jogar uma pessoa de uma ponte de propósito não é lá algo muito normal de se fazer, certo? Corey é arrastado para o encanamento e é na manhã seguinte que ele acorda, que temos a primeira visão do Michael Myers. O momento em que ele tá saindo do lugar e o Michael tenta impedir ele por uma fenda na parede. É aí que o Corey olha nos olhos do assassino. Ele olha pro abismo, e o abismo o olha de volta. Porque esse menino já estava no fundo do poço há bem mais tempo, então aquela ali foi só a gota d'água. Tanto é que toda a vida do Corey passa diante de seus olhos, porque ele acha que vai morrer, mas consegue escapar. Então, saindo do buraco, um mendigo para ele e diz que o Michael tá lá dentro e que ele leva as pessoas para lá às vezes, mas que elas nunca voltam. E pergunta pro Corey por que o Michael não matou ele. E em um ato de completa insanidade, o mendigo decide tentar matar o Corey ali mesmo. Tipo, até o mendigo? Caramba! É claro que o Corey revida, finalmente, e acaba matando o mendigo. E a partir daí, temos a sua transformação. De um garoto que foi preso injustamente, que sofreu e passou por um julgamento de homicídio que destruiu a sua vida, apesar de ter sido inocentado, e que nunca conseguiu se livrar do estigma, sendo humilhado por toda a cidade de Haddonfield. Nesse momento, depois da sua primeira morte proposital, Corey muda. Você pode estar pensando, ele mudou por causa da presença sobrenatural e maligna do Michael Myers. Não era ele de verdade, era só o mal. Será que era? Corey pede desculpas pra Allison por ter sido tão idiota com ela na noite anterior, e logo depois finalmente se levanta contra uma clara agressão de um policialzinho babaca que se intrometeu enquanto ele e a Allison conversavam em uma lanchonete. Essa cena é excelente, porque mostra que o que quer que tenha acontecido dentro daquele buraco, seja a experiência de quase morte, seja ele ter olhado nos olhos de um assassino, ou ele simplesmente ter cansado de aguentar toda a humilhação, alguma coisa tinha mudado. E isso me deixou muito feliz. O filme fica completamente diferente depois disso. Corey leva o policial para onde o Michael tá e pede para ele ensinar como fazer. Então o Michael tira sua faca enferrujada e golpeia o policial com aquela boa e velha eficiência apática tradicional do Myers, enquanto o Corey assiste. Depois disso, ele vai até a casa da Allison e pergunta para ela se o Michael deixou ela viver ou se ela fugiu. E ela diz que a sua mãe a salvou. Por que essa informação é importante? Porque o Corey não foi atacado pelo Michael depois de levar o policial pra ele. Então o garoto começa a ter ideias erradas. Nisso, a Laurie começa a enxergar o mal nos olhos do Corey. Mas seria o mal sobrenatural ou simplesmente os olhos de um assassino? Bom, depois do Corey fazer dupla com o Michael e acabar com a raça de dois personagens altamente irritantes, ele acaba se provando um psicopata de valor, porque ele mesmo mata um dos personagens. E Michael mata o outro personagem, enquanto mostra pro Corey como ser criativo, prendendo o corpo em um quadro caro na parede, usando apenas um golpe de faca. Deu até vontade de aplaudir no cinema nessa hora. Que orgulho. Então, na noite de Halloween, Corey rouba a máscara do Michael depois de uma briga corpo a corpo e decide que vai botar fogo na porcaria da cidade de Haddonfield. Simplesmente porque a cidade é ruim, e não só o Michael. Os habitantes da cidade são pessoas horríveis, mas de verdade. Se for pensar por esse lado, até o Michael era menos cruel, porque ele só saía por aí na noite de Halloween uma vez por ano. Já os habitantes da cidade praticavam o mal diariamente. Corey, agora com a máscara do Myers, deixa uma trilha de corpos em algumas cenas muito boas, e acaba até fazendo umas decorações de Dia das Bruxas involuntárias, como com o radialista. Mas no fim, quando vai matar a Laurie, ele leva uns tiros dela e cai da escada. Então, durante essa cena, depois de ficar totalmente fora de si, ele desiste de viver e mete a faca no próprio pescoço. É uma cena bem legal e triste de se ver. Então daí até o final, Michael, que teve a sua máscara de Halloween roubada, tá indo buscar na casa da Laurie. E depois de uma briga intensa e da Laurie quase ser morta pelo Michael, a Allison salva ela e ambas acabam com o Michael ali mesmo em cima da mesa, com o suave e gentil deslizar de uma simples faca de cozinha, que primeiro corta o seu pescoço e depois o seu pulso na vertical. E Michael Myers finalmente morre. Porque no fim, como eu já tinha falado no meu vídeo anterior, Michael Myers é apenas um menino de 6 anos com o corpo de um adulto e um instinto de animal selvagem. E nada além disso. Michael não é o mal, ele não é o bicho-papão, não é um super zumbi como Jason. Ele é simplesmente um psicopata com uma máscara de Halloween que saía pra brincar todo dia 31 de outubro, dar uns sustos nas pessoas e fazer umas decorações muito bonitas com os corpos de suas vítimas. Então, no filme anterior, quando ele leva vários golpes dos habitantes de Haddonfield, ele realmente não tinha levado nenhum golpe fatal, como foi agora em Halloween Ends. Ele sempre tomava uma facada não letal, meio de lado, que parecia bater em algum osso, mas na hora ninguém percebia e isso ajudava a criar aquela aura de bicho-papão que acabou enganando muitos de vocês. No vídeo anterior eu avisei que era só um artifício de roteiro usado para vocês acharem que ele era sobrenatural, quando na verdade ele não era. Eu falei que o verdadeiro mal era o praticado pelas pessoas de Haddonfield, e não as mortes causadas por Michael Myers. No final, Michael era só um psicopata humano, nada de força maligna sobrenatural e nem nada disso.
E para aqueles que assistiram ao filme, mas ainda não aceitaram isso, para os que mesmo tendo assistido a parada do homem morto no meio da noite, onde eles sepultaram o corpo do Michael em um triturador no ferro velho e acabaram com essa invenção de que ele era um super-humano de alguma forma, eu tenho algumas explicações de pontos que possam ter ficado soltos. Se ele é só um humano, como é que ele sobreviveu todos esses anos num buraco? Ele sobreviveu porque, assim como no primeiro filme em que o Michael come um cachorro, ele se alimenta de animais que encontra por aí. E naquele buraco ficava claro que tinham vários ratos, que são uma fonte de nutrição. Mas por que ele ficou lá escondido então e nunca voltou a matar no Halloween? Porque ele já estava velho e debilitado. Além disso, não tem calendário para saber que o Halloween tá chegando. E como ele tá vivendo num buraco, não tem nem como ele ver as decorações da época. Ah, mas ele ainda fazia vítimas, o mendigo disse, então ele ainda era mau. Pode ser que ele pegava o corpo de um ou outro bêbado que caía da ponte ali perto para servir de comida. Porque se o cara comia um cachorro cru, é porque não resta mais humanidade nenhuma, né? O que não impediria de praticar canibalismo, por mais abominável que isso seja. Ah, mas na hora que o Michael pega o Corey pela fresta, por que ele deixou ele ir? E por que ele não matou o Corey logo de cara? Provavelmente o Michael achou que o Corey já estava morto e guardou ele para mais tarde. Então, quando o menino se levantou, Michael percebeu tarde demais e só conseguiu tentar pegar ele pela fresta da parede. Mas sabendo que não ia conseguir fazer nada onde ele estava, já que era literalmente uma fresta na parede, Michael deixou ele ir, porque no fim ele é só um velho com uma máscara de Halloween. Ah, mas ele tinha os olhos do Michael depois de olhar pra ele. Não, o que ele tinha eram olhos de um assassino, e ele adquiriu isso depois de matar um mendigo logo depois de sair da toca do monstro. Por isso a Laurie via nele os olhos do Michael, porque o olhar de um assassino realmente é diferente. Mas se você ainda não tiver aceito que o Michael é só um psicopata com uma máscara, pode ir assistir qualquer um dos outros Halloween que existem. Tem até um que eles cultuam o espírito do Michael Myers, como se ele fosse uma divindade. Então com certeza vocês vão gostar mais daqueles filmes do que desses novos. Porque em Halloween, Halloween Kills e Halloween Ends, Michael Myers não é o mal encarnado, ele não é uma entidade metafísica sobrenatural, ele não é o bicho-papão, ele é só um psicopata comum com uma máscara de Halloween que fez aflorar o verdadeiro mal que existe dentro de todos nós em uma cidade inteira no Illinois. Halloween Ends é o final perfeito para uma reformulação perfeita da franquia. Eu não vejo mal nenhum em indicar aqui Halloween de 78, Halloween 2 de 81 e esses últimos 3 filmes atuais como uma franquia fechada e coesa, porque funciona muito bem. Muito melhor que os filmes anteriores, aliás. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se ainda não é inscrito, não se esqueça de se inscrever no canal e assista ao meu vídeo anterior, onde eu falo sobre Halloween Kills. Lá eu me aprofundei muito mais a respeito da nova forma do mal e da verdade por trás de Michael Myers. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.